Olá, meu amigo, minha amiga, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que sempre acompanham o canal do pastor Irineu Messias. Meu muito obrigado por você estar sempre aqui nos acompanhando, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal do pastor Irineu Messias. Deus abençoe a todos vocês, sobretudo por esta decisão de vocês acompanharem sempre o conteúdo da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta palavra, como diz ela mesma, é poderosa, é viva e eficaz. Por quê? Porque é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, mas a palavra do Deus Todo-Poderoso que se revelou de modo especial para todos os seres humanos e alcançando o ápice da sua revelação através do seu Filho unigênito que veio ao mundo revelar-se pessoalmente para toda a humanidade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida no Calvário por todos os nossos pecados, para que desta forma pudesse nos reconciliar para com o Senhor nosso Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Mas eu quero trazer para vocês uma reflexão aqui na palavra do Senhor nosso Deus, no Salmo 119, e o versículo, ou melhor, o verso 5 e o 6. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Temos aqui o salmista expressando o seu desejo diante do Senhor nosso Deus, falando ele do desejo que ele tem de que os seus caminhos, todos eles, fossem dirigidos a observar, a guardar os mandamentos do Senhor, que nesse Salmo 119 podemos entender que se refere à palavra de Deus, que no Salmo 119 ganha vários adjetivos: mandamentos, leis, estatutos, juízos, palavras propriamente ditas. Então, portanto, o salmista está expressando o desejo dele diante do Deus Todo-Poderoso de que os caminhos dele fossem dirigidos para observar os mandamentos de Deus. Aqui nós podemos enxergar indiretamente e intuir que ele estava tendo alguma dificuldade. Porque ele diz assim: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos. Sinal de que ele estava tendo alguma dificuldade ou muita dificuldade para que os seus caminhos fossem dirigidos a observar a palavra de Deus. E a razão dessa dificuldade nós podemos entender na própria Bíblia. Porque quando o homem pecou contra Deus, essa semente de desobediência, essa incapacidade espiritual de seguir os mandamentos de Deus foi espalhada por toda a humanidade, porque a palavra de Deus diz que por um homem o pecado entrou na humanidade, passou para toda a humanidade, e este homem é Adão. Então, portanto, a partir de então, nós tivemos toda a dificuldade, ou continuamos tendo dificuldades para observar a palavra de Deus. Apesar de que, muitas vezes, nós achamos correto, certo o que a Bíblia diz, mas nós não temos as condições, e o salmista aqui está sendo sincero diante de Deus, de pautar a sua vida de acordo com a palavra de Deus, exatamente por causa dessa incapacidade espiritual gerada e produzida pela desobediência do nosso pai Adão. Mas pelo menos o salmista está externando o desejo dele diante de Deus. Será que você pode fazer a mesma coisa nesse momento? Você dirigir-se para Deus com esta oração sincera, com esta oração onde você vai dizer para Deus que também tem o mesmo desejo do salmista, ou seja, que quer dirigir os seus caminhos de acordo, conforme a palavra de Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se você fizer esta oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai lhe ajudar, Ele quer nos ajudar. Pastor, mas a prova que o Senhor tem para dizer isso? Porque Ele mandou o seu Filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crescem não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que diz o Evangelho de João, no capítulo 3 e o verso 16. Então, portanto, está aí a resposta. O amor de Deus
expressada na morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo, na entrega do seu Filho, para dar a todos os pecadores que creem, que crescem nele, a capacidade espiritual de poder andar segundo a sua palavra. E o salmista diz: então eu não ficaria confundido, atentando eu para os teus mandamentos, porque esta é, segundo aqui, não só esse texto do Salmo 19, mas de toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, o segredo para que nós vivamos nesta vida e nós não nos confundamos com nada que se passa ao nosso redor, ou mesmo dentro de nós, ou mesmo no seio da nossa família, do nossos amigos, da vizinhança, na sociedade de modo geral. Nós não nos confundamos com as coisas que acontecem, muitas das quais nós até duvidamos se Deus está ou não no controle das coisas, de tantas atrocidades que acontecem. Porque se nós observássemos a palavra de Deus, nós veríamos e veremos a resposta para essas indagações, para essas coisas que acontecem ao nosso redor. E por que acontece isso? Porque os homens pecaram, destituídos estão da glória de Deus, portanto perderam a capacidade de fazer as coisas certas, mesmo sabendo que elas estão certas. E por não dirigir os seus caminhos segundo a palavra de Deus, se confunde com as coisas que estão acontecendo na sociedade, principalmente na sociedade moderna, onde várias coisas acontecem ao nosso redor, como o ódio das pessoas, como assassinatos, como o espalhamento de mentiras, como a hipocrisia religiosa de muitas pessoas que se dizem cristãos, mas suas atitudes a reprovam completa e inteiramente, e às vezes vocês que olham de fora ficam confundidos, mas não se confundam, porque Jesus disse: é necessário que haja escândalo, mas ai do homem por quem vier o escândalo. Melhor que fosse amarrado uma mola de atafona ao seu pescoço e fosse lançado no fundo do mar. Por que aqui nós não nos confundimos com isso? Porque nós lemos a palavra de Deus, estamos vendo esse texto de Jesus. Então, portanto, que eu não me confundo com esses escândalos que acontecem de muitos líderes religiosos, mesmo de pessoas que se dizem religiosas, porque os próprios fariseus fizeram isso na época de Jesus. Eles pregavam uma coisa, mas o seu comportamento ia numa direção completamente contrária ao conteúdo da palavra de Deus, do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, onde eles eram versados, doutores, escribas, mas que adianta conhecer de cor e salteado, no ditado popular, a palavra de Deus, se não se compromete com o conteúdo dela. E o salmista aqui reconhece que se ele observasse os seus caminhos de acordo com a palavra de Deus, ele não ficaria confundido. Mas por que não ficaria confundido? Porque aqui ele responde: atentando eu para todos os teus mandamentos. Ou seja, para todo o conteúdo da palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas de forma seletiva, cristão ou não, querem apenas selecionar algumas doutrinas da Bíblia, alguns textos da Bíblia, alguns livros da Bíblia, para nortear a sua vida e rejeita uma boa parte, ou então o conteúdo restante da Bíblia. O salmista diz aqui: atentando eu para todos os teus mandamentos. Então, meu amigo, minha amiga, que você possa refletir neste momento e você possa fazer a mesma oração que este salmista, de modo sincero, disse para Deus, externou para Deus em oração o seu desejo de observar a palavra do Senhor e, observando-a, pautar assim a sua vida, os seus caminhos, de acordo com a palavra de Deus. Porque ele diz o resultado disso, que ele não ficaria confundido com nada que acontecesse, podemos entender, ao seu redor e na sua vida. Assim, meu querido amigo, minha querida amiga, meu dileto irmão em Cristo, Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.